Você sabia que pessoas com deficiência podem se beneficiar de isenções fiscais? Esse processo pode ser um pouco burocrático e é aí que entra o trabalho da Vivian, a Vivian Schutel Trindade. Falei certo? Falou certo, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda aqui, Vivian. Eu queria que tu contasse um pouco para nós, quem que tu é, como que funciona a Now Isenções. Perfeito. Camila, então, eu sou assistente social por formação e a minha especialidade é na área da pessoa com deficiência, né, então a gente foi para o nicho da inclusão, para o nicho da inserção no mercado de trabalho. Dentro desse processo, nós já estamos há 12 anos trilhando esse percurso. E aí identifiquei que as pessoas tinham uma certa dificuldade, tanto na parte da documentação, quanto na parte administrativa e também nas questões judiciais para esse viés, né. Então nós estamos falando ali nas isenções, o benefício de isenções para compra de carro, tanto de IPI, ICMS, PVA. Então isso há 5 anos, eu identifiquei essa dificuldade. A pessoa não conseguia preencher a documentação, a pessoa não sabia onde deveria, buscar, né, pelo preenchimento correto. São, formulários padrões da Receita Federal, dos órgãos competentes, que a lei da pessoa com deficiência ela prevê, porém as pessoas ficavam um pouquinho perdidas. Então a gente começou a verificar essa dificuldade e começamos então a assessorar. Então hoje o meu trabalho, ele está todo em cima da assessoria. Tanto da organização, da equipe médica, né, qual é a sua deficiência, qual é a sua limitação funcional, o que que te impede de fazer algumas tarefas do dia a dia, então isso mais ou menos é o que eu identifico. Depois eu encaminho para os médicos competentes, né, de cada área, de cada deficiência, os formulários são devidamente preenchidos, o paciente ele é encaminhado para o Detran para fazer a alteração da sua CNH, porque existe também essa obrigatoriedade, né, de preencher os requisitos ali com o Detran, o Departamento de Trânsito, né, e aí a gente encaminha a documentação pronta, tudo certinho para os órgãos competentes. Identificamos que isso otimiza em mais ou menos 20 dias essa parte burocrática. Então, o cliente hoje, o paciente, né, cliente/paciente, ele viu que, tendo essa assessoria, tendo esse cuidado, esse olhar, ele consegue muito mais rápido. E isso a gente potencializa também a autonomia, né, o resgate da autonomia desse sujeito e também a questão também da desburocratização dessa documentação. Porque se é uma coisa que é para facilitar a vida da pessoa com deficiência, por que que o entrave documental impossibilita o sujeito de adquirir um carro, aonde ele vai ter a sua autonomia preservada ou resgatada, e aonde eu vou conseguir também, já entrando em outro nicho, né, manter ele ou inserir ele no mercado de trabalho, sabe. Então a gente pensou nesse contexto todo. Então, eu auxilio, assessoro, desburocratizo a documentação, potencializo a autonomia desse sujeito e insiro ele no mercado de trabalho. Então, a Nau Isenções hoje, que está estabelecida em Itapema já há 5 anos, ela trabalha não somente em Itapema, mas em toda a região aqui da Anfre, inclusive alguns municípios aqui de Tijuca, São João Batista, Canelinha, Nova Trento, Major Gercino, justamente organizando, potencializando a compra desse veículo e resgatando a autonomia do sujeito. Como que foi esse processo, assim, de você como uma assistente social identificar isso e decidir criar a empresa e empreender nesse ramo? Perfeito. Então, assim, na época, né, em 2018, eu trabalhava num centro especializado em reabilitação, que é vinculado à Univale, e vários pais, né, e responsáveis, eles iam até o local solicitar com que a gente, né, nós, a equipe técnica, pudesse preencher aquela documentação. Só que, tem uma regra que o paciente ele tem que ser atendido num núcleo ou num centro, numa referência de saúde. Então nós não podemos assinar o documento que é uma questão legal, de um sujeito que a gente nunca viu, nunca atendeu, então não era possível. Então a gente começou, a negar essa situação de preencher, quando o sujeito não era vinculado ao local onde nós trabalhávamos e atendíamos, porém comecei a encaminhar. Eu falei assim: "Olha, a senhora é de Bombinhas? Busque pela rede pública de Bombinhas. Olha, a senhora é de Penha, busque pela rede de Penha". Então a gente começou eu, né, junto com a psicóloga, a gente começou a identificar que as pessoas estavam
buscando algo que era um direito dela, ok, super aprovo isso e super intensifico isso e fomento que a pessoa tem que ir atrás do que é um direito dela, porém ela estava indo no lugar errado. E isso fazia com que ela batia, nas portas e as portas se fechavam justamente porque ela estava indo no lugar errado. Dando murro em ponta de faca, né. Isso aí, o velho ditado, murro em ponta de faca. Então, na época, quando a gente idealizou isso, a gente pensou assim: "Então vamos facilitar, vamos criar uma empresa que assessore essas pessoas, que eu escute a Camila, que eu perceba na Camila quais são as limitações e dificuldades que a Camila tem fisicamente, né, ou em função da deficiência da Camila, que eu identifique qual é a rede de apoio na área da saúde que está atendendo já a Camila, e que eu possa identificar: "Olha, não é aqui não é possível", né. Porque aí a pessoa ia lá no ser, batia na trave, porque ela nunca tinha sido encaminhada. Então o ser, por mais que seja um atendimento público, ele não poderia atender aquele sujeito. Então a gente começou a identificar os caminhos, as performances ali que a gente ia estruturar no nosso na nossa empresa para facilitar. É um serviço de assessoria, é uma empresa, né, tem profissionais que estão vinculados e que nos auxiliam como parceiros também, então a gente veio também para esse processo para empreender. Então hoje em Itapema nós não temos um nicho desse, né, nós temos algumas concessionárias aqui no entorno que nos auxiliam, que nos, recomendam e que a gente também recomenda o cliente para essas, concessionárias, justamente para quê? Para potencializar o mercado local. Então eu sou uma empresa de assessoria para a pessoa com deficiência na aquisição do veículo com isenções de impostos, e também sou uma empresa que faço o trabalho de assessoria técnica para inserção do PCD no mercado de trabalho. Então hoje eu auxilio tanto o PCD para, ah, angariar, né, a as vagas ali para a inclusão, como a empresa também. Então o contratante e um contratado. Então a gente faz esse trabalho, aqui em Itapema nós temos poucas empresas, porém as que tem, elas já estão habilitadas, elas já, estão inserindo os PCDs dentro da cota que o Ministério do Trabalho, determina, então a gente está observando, a gente está fiscalizando também, e a gente está compreendendo que isso precisa ser muito mais divulgado, então tem que ter uma ampla divulgação sobre isso. Então o PCD ele precisa ser preparado, ele precisa ser treinado, capacitado, ter a qualificação específica, os cursos específicos para a tua empresa, Camila, é atendimento ao público. Então, é essa pessoa que está ingressando como qualquer outra, ela precisa ser treinada antes, como é atender o público, qual é a visão, missão e os valores da empresa. Então, tudo isso a gente prepara antes, para quando ela ingressar naquela vaga, naquele estabelecimento, que ela saiba a missão, a visão e os valores da empresa, que ela entenda que ela está num grupo e que tem pessoas ali que comungam algumas ideias dela, como também não, que é um lugar que é acessível para ela, para a necessidade dela, necessidade física, a necessidade intelectual dela, ou talvez não. E aí a gente tem que começar a fazer esse filtro. Não é o adequado, não é a melhor empresa que você um dia já trabalhou, mas a gente está aqui para te assessorar, para te ajudar, contratante e contratado, para que aqui seja um ambiente tranquilo e suave enquanto existir, né, e a Camila estiver ali, a permanência da Camila dentro da empresa. Então, é uma área que eu sou apaixonada, né, eu me identifico muito, já são 12 anos aí trabalhando em prol da pessoa com deficiência, então na inserção no mercado de trabalho, na isenção, né, no pleitear os benefícios para que essa pessoa ela possa comprar um carro para a sua autonomia. Então assim, imagina, eu tenho um PCD na minha casa, certo? E eu estimulo ele, "Vamos, você consegue, você, pode, você, vai dar conta, tal". Só que ao mesmo tempo eu não tenho acesso a uma calçada com adaptação, eu não tenho a calçada pododátila, eu não tenho uma tecnologia assistiva aí que possa me auxiliar, né, quando eu estou falando de uma pessoa com deficiência visual, ou então eu tenho uma calçada que foi instalada, só que essa calçada ela bate num poste. Então, assim, que tipo de acessibilidade foi pensada nisso, né? Então a gente está falando de empresas privadas que precisam se adequar dentro da lei da pessoa com deficiência, no nicho da acessibilidade e mobilidade, e eu também tenho os municípios,
né. Então, assim, pensar numa praça, a praça tem que ser acessível, certo? Então, se eu for pensar numa praça que tem, escorregador, eu tenho que pensar numa praça com escorregador para a pessoa com deficiência, com elevador que coloque a criança com paralisia ou com outros tipos de deficiência, e eu estou falando mais no âmbito da deficiência física, né, Uhum. para que ela possa também ser inserida ali, que ela possa também utilizar daquele escorregador, né, assim como balanços, né. E se for em Curitiba, que eu coloco muito a cidade de Curitiba como um nicho para a mobilidade urbana e acessibilidade, eles têm, balanços para pessoa com deficiência. Então a criança, ela embarca no balanço com a sua cadeira, que é uma extensão do seu corpo, né. Então ela embarca no balanço, o balanço ele é todo adaptado, ele tem toda uma questão de grades, de segurança, que eu sei que da cadeira ele não vai cair nem do balanço. Então, enquanto mãe, enquanto vó, enquanto tia, enquanto pai, vô, tio, que aí a gente está falando, né, de várias pessoas que estão ali no dia a dia cuidando da pessoa com deficiência, isso nos deixa tranquilo. E isso também nos leva para a questão da lei da pessoa com deficiência, quando eu falo que eu quero ter uma vida cultural, fomentar o turismo, fomentar a inserção, fomentar o lazer dessa pessoa. Eu tenho que ver todos esses viés, né. Então eu tenho uma praça que todo mundo pode utilizar, mas o PC dele não pode. Então, é o tobogã, é o parquinho, é o elevador, é o balanço, então eu tenho que pensar em tudo. E, eu fico pensando enquanto você estava falando, eu estava pensando que isso talvez seja até mais necessário para uma pessoa com PCD, do que para uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência, porque já existe todo um prejuízo psicológico, né, que a pessoa tem que lidar, dessa falta de inserção, dessa falta de acessibilidade. Então quando você nega coisas, eh, prazerosas para uma pessoa que já tem essa dificuldade, isso se torna ainda pior, né. Porque eu penso muito, assim, que uma pessoa quando ela precisa enfrentar as coisas mais duras do mundo, e ela tem mais dificuldade de viver a vida, porque é isso que uma Uhum, pessoa PCD passa, né, muitas vezes. sim. Coisas que outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, nem sequer pensam que aquilo pode ser um problema para uma pessoa PCD. Com quem que eu falei esses dias que me disse que quando eu vejo que tem uma placa no meio da rua, eu vou até o comércio. Acho que foi numa entrevista aqui, inclusive, da Cibele, que vai me dizer. Eu vou no comércio e digo: "Olha, essa placa aqui vai atrapalhar uma pessoa com deficiência", mas se a pessoa, que é dona daquela empresa, nunca teve contato com Hum, nenhuma pessoa deficiente próximo da vida dela, né, não às vai vezes não saber. não Não, lembra, não imagina, não pensa. não. E por isso esse assunto tem que ser tão fomentado, Sim, né. tanto que quando, tem prefeituras, né, que realizam a questão da adaptação. Aqui em Itapema nós temos, né, o calçadão ali, e quando foi, contratado a empresa, houve, né, alguns percalços ali e também há necessidade de algumas melhorias, né, isso eu posso confirmar que tem locais aqui que não estão adequados para a pessoa com deficiência, né. Então assim, é muito fácil colocar rampa e pintar o meio-fio de amarelo. Não é só o meio-fio de amarelo. Aquele local, ele não pode ser, colocado nenhum tipo de carro, moto, moto elétrica, bicicleta, nada, porque a pessoa com deficiência, ela precisa daquele lugar para descer ou para subir. Então, assim, ó, eu não posso, privar aquela pessoa que ela tem que caminhar, ou utilizar a sua cadeira de roda, ou a sua muleta, ou a sua bengala, que é uma tecnologia assistiva que auxilia a pessoa com deficiência visual, dela ter que caminhar ou, percorrer, 600 metros ou 2 quilômetros para poder subir numa calçada para entrar numa farmácia. Então eu estou dando exemplos muito básicos e muito rústicos, mas é. Então assim, se você pegar hoje uma cadeira de rodas, ou se você pegar um bastão, se você pegar, quem sabe até um cabo de vassoura, e você se colocar naquele lugar, eu digo a empatia,
Se utilizar aquele recurso e se colocar, vendar os olhos e fazer o caminho como uma pessoa com deficiência visual faz no seu dia a dia, você vai entender que: "Opa, eu tenho um senso, crítico e pronto já, porque eu ainda enxergo, eu tenho a noção do que eu vi, porque eu já passei por aquele lugar em algum momento do meu dia a dia, ou do meu mês, ou do meu ano". Né, mas essas pessoas, né, esse sujeito, ele não tem essa visão, ele não teve esse planejamento, né, ele não sabe o que tem ali, o que o espera. Então nós temos que pensar que nós temos que preparar esse lugar para essa pessoa, porque ele não sabe o que o espera. Eu penso muito assim, é como se eu pegasse a minha filha e jogasse ela do 10º andar. Ela não sabe o que espera, então eu tenho que preparar ela, né, eu tenho que preparar o aonde que ela vai pisar, o que que ela vai comer, eu tenho que preparar onde que ela pode acessar, eu tenho que preparar, o que que ela vai tocar, onde que é perigoso ou não. Então, assim, eu dei aqui um exemplo muito grosseiro, mas é. Então, assim, enquanto mãe, a gente tem que ter essa visão. Enquanto gestor, eu tenho que ter essa visão. Enquanto dono de uma empresa, eu tenho que ter essa visão. Enquanto sujeito, eu tenho que ter essa visão, né. Então, assim, é para todos os nichos, não estou focando num nicho só, não estou focando no empregador, não estou focando no gestor, não estou focando no dono do mercado do bairro, não, eu estou focando, todo mundo tem que entender que nós temos que facilitar a vida do outro, né. É o amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, eu uso esse recorte ali do mandamento, né, na Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que melhorar a qualidade de vida deles. Vindo para cá, Camila, eu estava assistindo uma reportagem onde uma mãe de uma criança com espectro autismo do grau 3, ela, por uma necessidade de controlar e conter ele no ato do seu momento disruptivo, né, que De crise. ele estava em crise, ela enforcou ele. O que que ela usou, como que ela usou, o que foi feito, eu não vou entrar nesse mérito, nesse pré-julgamento, mas eu vou dizer que no ato, ali, a forma como ela teve para contê-lo, o que que ela utilizou, ela segurou ele, que ela estava sozinha. Não sei a idade dele é 8 anos, mas eu não sei, o que que levou isso, em que ambiente que ela estava. Mas para vocês entender que a pessoa com deficiência, ela tem dificuldades, e às vezes a dificuldade nesse momento foi ao embarcar na creche ou ao embarcar no carro, ir para a creche, talvez a mãe teve que estacionar lá a 4 quarteirões e começou a carregar ele pela mãozinha até ele chegar na creche ou na escola, porque a vaga da pessoa com deficiência estava ocupada. Então assim, ó, o que levou ele à crise a gente não sabe, mas pode ter sido isso, né, suspeito isso. Então assim, a mãe teve que desembarcar, carregar ele pela mãozinha, sempre pela mão, porque ele pode, né, soltar, correr, se machucar. E aí quando ele chegou na escola, ele estava em crise, e ela teve que conter ele, só que o que acontece? Disso foi desmembrado várias coisas, né, a agressão, lesão, boletim de ocorrência, corpo de delito, conselho tutelar, a mãe vai responder um processo por lesão, né, a criança foi entregue ao pai, então assim, a gente tem que pensar na facilidade do dia a dia da pessoa com deficiência e do cuidador também. É, eu ia entrar até nesse mérito, porque quando a gente fala, principalmente do que fala de carro, de veículo, né, de aquisição de veículo, tem gente que pode pensar: "Ah, mas essa pessoa nem dirige". Tá, mas espera aí, alguém cuida dela. Uhum. Alguém vai precisar, porque Sim. ela precisa se, né, dependendo da deficiência, ela precisa ter um deslocamento maior até o hospital, até o posto de saúde, né. Então, não isso não é só pra pessoa que dirige efetivamente, né. Não, não, tu entrou aí num nicho muito bacana, né. Realmente, assim, ó, a pessoa com deficiência, ela pode adquirir e ser ela condutora, assim como o cuidador pode adquirir em nome do PCD, em nome, né, do sujeito que tem alguma deficiência e ter 2 condutores nomeados. Então também existe essa possibilidade. Então eu falei ali da mãe, da entrevista que me chamou a atenção, ela é condutora, ela que está dirigindo para um autista de 8 anos, é ela que vai levar ele para uma questão de lazer, ela que vai levar ele para educação, para saúde, para ir na praia respirar. Então, ela pode também vir a se beneficiar desses direitos, né, de isenção de IPI, ICMS e IPVA,
para utilizar o veículo em prol da criança com deficiência, né, ou da criança, com algum tipo de do espectro, né, que aí não entra na deficiência e sim um transtorno. Mas enfim, então essa questão do carro ela é ampla. Então assim, a gente vai falar de uma paciente com acamada. Mais acamada por outros motivos. Um paciente, que teve um quadro de AVC, né, o acidente vascular cerebral, hoje está acamada, está, utilizando uma cama hospitalar, né, como recurso, e o familiar quer comprar o carro. Sim, ele pode, porque ele tem que ir na farmácia comprar o remédio para aquela pessoa, porque ele tem que ir na unidade de saúde renovar uma receita para a pessoa com deficiência, porque ele tem que ir no mercado fazer a compra dos itens, né, o alimento. Porque ele tem que ir no médico, no INSS, então assim, ele tem que utilizar do carro para melhoria da qualidade de vida daquela pessoa que está acamada. Então, são essas possibilidades que a gente vai assessorando. "Ah, mas então tem que ser a pessoa com deficiência que dirige". Não, pode ser a pessoa que com deficiência, o carro sai no nome dela, tudo certinho, mas ela pode nomear 2 condutores. Às vezes a pessoa que teve um acidente automobilístico, né, então ela ficou com um certo receio de seguir como condutora. Perfeito, ela tem CNH, ela tem uma limitação em virtude do acidente, mas ela não quer mais dirigir, ela está no direito dela, e ela vai nomear 2 condutores. Então, a gente precisa manter a autonomia dessa pessoa. Não posso restringir ela a andar de bicicleta ou a pé, ou de ônibus, eu tenho que manter a autonomia dela. Então ela vai comprar um carro para que ela possa ser deslocada ou alguém se deslocar para auxiliar ela. Nessa questão de deficiência, quando a gente fala, assim, parece muito amplo. Tem uma lista das deficiências específicas para isso ou são todas? Então, aí nós vamos entrar no mérito ali das deficiências físicas, que é um pouquinho mais amplo, né, que tem várias patologias que são listadas pela Receita Federal que podem pleitear o benefício, né, das isenções. A deficiência intelectual, que aí nós entramos nesse nicho, né, o transtorno do espectro do autismo, nós entramos com a deficiência intelectual moderada e severa, nós temos a deficiência visual, que é a baixa visão, que é a pessoa com deficiência visual mesmo, né, a pessoa cega. Nós temos também a visão monocular, então as pessoas que têm a visão monocular, uni ou bilateral, elas podem pleitear também a isenção. Nós temos as doenças raras, que entrou agora no nicho, né, e recentemente, aqui no estado de Santa Catarina, no começo do mês de junho agora, saiu uma lei estadual, um decreto, perdão, aonde o governador ele colocou nos rolos da isenção de ICMS e IPVA a fibromialgia. Então eles reconheceram a fibromialgia, por mais que o diagnóstico seja subjetivo, porque ele é muito mais clínico, né, não sai nos exames ali o que que a pessoa de fato tem, mas alguns sinais vão sendo pontuados e aí o médico reconhece que aquela pessoa tem a fibromialgia. Então a fibromialgia ela entrou no rol das deficiências físicas para o benefício das isenções. Então as pessoas hoje que estão nos ouvindo ou a pessoa que está nos ouvindo e conhece alguém que tem a fibromialgia já diagnosticada, também pode vir a pleitear o benefício das isenções, porque agora, o nosso governador, ele então sancionou esse decreto permitindo isso, porque é uma luta de vários anos. Eu estou há 12 anos no processo da saúde, 12 anos trabalhando com a pessoa com deficiência, e há 5 que eu empreendi com a Não Isenções, que é o trabalho da assessoria para aquisição do veículo e a inserção no mercado de trabalho e a capacitação. Mas há 12 anos nós já temos esses trabalhos, né, com vínculos com associações, né, as associações de pais e amigos com especiais, a AMA, né, então a gente tem esse trabalho já de cunho social e aonde a gente começa a reconhecer as potencialidades e as dificuldades, que na maioria mais dificuldades, né, então a gente começa a olhar: "Opa, espera aí, então vamos trabalhar nisso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos fomentar isso aqui, vamos qualificar isso aqui". Então, a ANAU existiu, né, para isso, para assessorar e potencializar a pessoa com deficiência na inserção no mercado de trabalho. Doenças como Alzheimer, Parkinson também entram nessa lista, nesse rol ou não?
Entram, nós temos aqui uma relação, eu vou citar algumas, né. Então, nas doenças raras, nós entramos ali com a síndrome de Guillain-Barré, né, a síndrome de Fournier, nós também temos a síndrome, de Down, na deficiência, intelectual, né, a síndrome de Down ela entra tanto na física quanto na intelectual. Nós temos a paralisia cerebral, esclerose lateral amiotrófica, a esclerose, o Parkinson, as doenças degenerativas com sequelas como AVC, né, o famoso derrame. As deficiências físicas nós temos síndrome do túnel do carpo, a discopatia degenerativa de coluna, prótese de quadril, prótese de joelho, bursite, tendinite. Então nós temos uma gama, né, então a pessoa entra em contato conosco, nós então verificamos os atestados, né, o diagnóstico ou a suspeita do diagnóstico, né, identificamos ali o diagnóstico, identificamos a equipe técnica, os médicos que estão acompanhando esse paciente e vamos orientando. Olha, aqui, no caso da síndrome do carpo, você pode pleitear as isenções de IPI, IPVA e ICMS. Então eu preciso o quê? Eu preciso conhecer esse sujeito, saber qual é o diagnóstico dele, quais são os médicos que estão acompanhando ele, se de fato os médicos são os que podem preencher a documentação, e depois eu vou fazendo os encaminhamentos. Ó, nós vamos organizar a equipe médica que vai te atender, nós vamos te encaminhar para o Detran para você fazer as modificações, com os médicos do tráfego do Detran, e nós vamos então pleitear as isenções junto à Receita Federal. Então são esses 3 passos que a gente trabalha e vai assessorando até o fechamento. A pessoa recebeu o carro, né, com o que eu acho, né, eu me emociono toda vez que eu vou numa entrega de veículo, a pessoa entregou o carro, né, com aquele lindo laço vermelho ou azul, a pessoa né, está valorizada, a pessoa está, eh fortificada, vamos usar esse termo, né, e a pessoa entendeu que ela pode, agora ela só vai. Então a gente trabalha muitas coisas, né, assim como isenções de IPTU, a isenção do imposto de renda, as isenções ou os encaminhamentos para planos de saúde, né, quando existe os benefícios ou as restrições de plano de saúde. Então tudo isso Então nós não é temos só do carro. não é só do carro, nós temos aí uma gama de serviços, porém para pessoa com deficiência ou doenças crônicas. Então esse é o público que nós atendemos atualmente. E agora, para finalizar, eu queria sair um pouco desse âmbito mais técnico e eu Hã. quero te fazer uma pergunta pessoal. Tu falou que há 12 anos trabalha com isso, é apaixonado por essa área, sempre se emociona quando finaliza um caso. Como que despertou essa vontade de trabalhar nesse ramo, nesse nicho? Meu Deus. Então, eu trabalho na área da saúde já, né, desde os meus 18 anos, então a área da saúde sempre foi muito forte, muito presente. Depois da área da saúde eu fui para a área da assistência, social, né, então assim, uma coisa caminha vinculada à outra. E eu trabalhei, 6 anos dentro do hospital da Unimed, né, e no trabalho, nesse processo, eu conheci uma cadeirante. E como eu te falei, né, independente da classe social, ela tinha várias dificuldades no dia a dia, enfrentamentos, certo? Então são enfrentamentos, porque todo dia tu tem que enfrentar alguma coisa, ou uma rampa de acesso, ou uma plataforma de ônibus para tu entrar no ônibus para poder ir até o teu local de trabalho, ou voltar do teu local de trabalho. Então ela foi relatando várias coisas. Então imagina 12 anos, uma cadeirante, dentro de um hospital, por uma infecção, urinária, banho, aonde tomar, chuveiro, cadeira de roda adequada ou não, banheira, como que é a banheira, onde é que eu né, como é que eu embarco. Então assim, foi uma semana que ela permaneceu lá e foi uma semana que eu ia todos os dias no quarto dela, porque, as histórias dela de enfrentamento me motivou. Olha só, para o nosso dia a dia é muito básico. Nós acordamos, arrumamos o cabelo, tomamos banho ou não, vamos na cozinha, preparamos ou não um café, tomamos o café, pegamos, embarcamos no nosso carro, na nossa moto ou na nossa bicicleta, vamos até o nosso local de trabalho, trabalhamos as nossas 8 horas, depois, para voltar para casa, embarcamos novamente no nosso carro, na nossa bicicleta ou na nossa moto, chegando na nossa casa. Subimos a nossa escada, ou se é uma casa, né, de planície, entramos na nossa casa, ou então
subimos pelo elevador para nossa casa. Então isso para nós é muito prático, mas para pessoa com deficiência isso não. Então essa semana que eu estive com ela, assim, Uma mudança de chave. foi. Ali foi uma imersão, né, foi um laboratório. E ali eu vi isso: "Não, espera aí, não é só enfermeira, eu tenho que ajudar isso aqui, e é esse nicho que eu vou entrar, e é isso aqui que eu vou estudar, e é aqui que eu vou estar". E aí as minhas lutas, as minhas bandeiras, os meus movimentos foram tudo isso. Então, AMA, PAI, a FADEF, né, em Balneário Camboriú, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, então esse caminho todo eu já passei. Por quê? Há 12 anos eu me reconheço nesse viés. Então estar com ela, essa uma semana de laboratório, ele me abriu Aquela visões. pessoa te marcou de uma forma que te trouxe um propósito de vida, mudou a tua vida. Mudou minha vida. A partir dali eu me tornei outra Vívia, uma Vívia mais empática, né, uma Vívia mais: "Tá, então eu vou estudar para isso? Vou estudar para isso, mas eu vou estudar para isso, é isso que eu vou me especializar". Na época, no cuidado da pessoa com deficiência, o cadeirante. Então, assim, quando eu ia cuidar, eu sabia, tinha que ter o banheiro adaptado, tinha que ter a cadeira pronta para dar banho naquela pessoa, a casa tinha que ser adequada para a gente poder cuidar, né. Na época a gente trabalhava no Melhor em Casa, Unimed Lar, né, que é vinculado ao plano de saúde. Então, assim, eu ia na casa e já dizia: "Olha, essa cama tá errada, vai machucar você que é o cuidador, eu quero uma prancha para transferência, o banheiro tira o box, pode chamar o pedreiro, tira o box aí, porque a cadeira de roda não vai entrar". Então, assim, a conversa, uma semana de laboratório fez com que eu visse o mundo de outra forma, e o mundo de outra forma é um mundo acessível para todos, independente, com deficiência, com doenças crônicas, nós vamos envelhecer, né, o tapete da sala vai nos atrapalhar, o chinelo errado no lugar errado vai nos atrapalhar, a calçada, o meio-fio das cidades, da rua ali da 234 onde nós estamos, se ele não for bem colocado, bem instalado e bem planejado, ele vai nos atrapalhar. A lixeira dos prédios aí, né, com a porta para fora, o basculante para fora, se tiver aberto e eu for uma idosa com baixa visão, eu vou me machucar, então tudo isso tem que ser pensado, porque eu preciso preparar essa cidade para uma pessoa que vai vir aqui para envelhecer e para morrer aqui. Então, eu penso em tudo isso. Então a minha cabeça trabalha, quando eu entro numa rua eu já começo, pum, basculante da lixeira, pum, portão, pum, vaga de estacionamento, pum, rampa de acesso. Então a cabeça trabalha em prol da pessoa com deficiência. Olha, para nós finalizar, eu vou te falar que pessoas como você são muito necessárias. Te parabenizo por esse trabalho, que tenho Obrigada. certeza que muitas pessoas são beneficiadas. E agradeço a tua presença aqui, foi Muito muito bem. bom, é muito boa essa conversa, muito, reflexiva, né. Eu acho que vai servir para muita gente que está nos assistindo refletir também sobre essas coisas que parecem muito naturais pra gente que, né, nunca passou nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. E você que está nos assistindo, se quiser ficar sempre muito bem informado, é só continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais e pelo nosso site www.lanceitapema.com.br.